Olá a todos que nos estão a ouvir neste momento. Eu tenho comigo uma pessoa muito especial. Ela sofreu de negligência médica e vai nos falar na primeira pessoa. Ela chama-se Eugénia Cunha Scarpellino. Olá, boa noite. Como está, Dona Eugénia? Boa noite. Pois, ainda Bem hoje disposta. venho de fazer a quimioterapia, mas o humor não o perdi, com todas estas coisas que passei. Olha, antes de mais quero lhe dizer que tem um sorriso muito bonito. Obrigada. Olha, você sabe, tem a noção que está em direto na revista Repórter X e tudo que hoje aqui disser vai ficar gravado e em público. O seu filho tive a ajudá-la a instalar o programa, ele também sabe disso. Hum, Portanto, você aceita tudo o que vai dizer que saia da sua boca, é lógico. Sim, só E, digo a e verdade. consente que vai ficar em público, certo? Sim, é a minha história. Eu não estou a difamar ninguém. É a minha história. Claro. Prontos. A dona Eugénia pediu-nos uma entrevista e ela disse que luta pelos seus direitos e, e, além disso, é um grande desabafo que tem fechado dentro dela dizer a todos os portugueses, ou a quem a entenda, mesmo que seja de outra nacionalidade, por aquilo que passou. Ela acusa o hospital de negligência médica. Deixem-me só dizer que teve várias profissões, mas uma delas, ela trabalhou no Cantão Hospital, que hoje chama-se o Unispital, certo? Sim. Dona Eugénia, quer começar a contar a sua história? Bom, primeiro começo por dizer que sou Maria Eugénia da Fonte Cunha, o nome português, todo, completo. E depois Scarpellino, herdou o Scarpellino do marido, não é? sim, do ex-marido, sim. Ok. Por isso é que o filho fala italiano. Eu ouvi, eu ia falar italiano. Fala, Muito ela bem, aprendeu logo as três línguas ao mesmo tempo. muito bem. Olha, então, com que idade é que chegou à Suíça? A minha história até é bonita. Quando andava na escola, dizia sempre que queria vir para a Suíça. Quando eu for grande, vou para a Suíça. E então, Hoje está. fiz a escola até à quarta classe? Sim, sim, só tenho a quarta classe. E depois chegou Porque cá com que idade? 18 anos, ainda era menor, teve que a minha mãe assinar o passaporte lá em Portugal. Porque eu era menor de 18 anos. E veio trabalhar para quê nessa altura? Estava aqui uma senhora da minha terra e ela mandou-me o contrato de trabalho para o Cantão Hospital. Mas naquela altura, ainda era Portugal, era fascista. Não. E eu, quando vim para aqui, eh, eles perguntaram-me, vim com o passaporte de imigrante. Depois Uhum. daqui, não, vim com o passaporte de turista. Eles perguntavam quanto dinheiro tinha, e uma senhora de lá da minha terra, uma vizinha, emprestou-me o dinheiro para eu vir, porque tinha que se trazer uma quantidade de dinheiro naquela altura. Então eles meteram um carimbo quanto dinheiro eu trazia. Fizeram perguntas lá em Portugal, no aeroporto. Onde vai? Eu disse, vou lá passar, acho que era 2 semanas que lhe disse, por causa de uma amiga, quanto dinheiro leva, e isso. Depois aqui fomos a Berna, à embaixada, e foi mudado para passaporte de imigrante. Muito bem. Olha, e neste momento já é reformada, certo? A história já começa, tem que começar a história, então. Sim, sim, mas diga-me só, neste momento já é reformada, não é? Sim, Quantos mas anos tem nesta altura? 69. Perdão? 69. 69. Se virar ao contrário, dá sempre 69. Pois é, por isso eu morri. Pronto, ok. Então vamos lá contar a sua história. Pronto. Quando foi 92, fui operada, que tiraram-me um bocado de intestino por causa dos divertículos e esterectomia total, por causa do mioma. No hospital foram super gentis e assim.
neste hospital que depois não foram competentes mais tarde. Paramos esta parte. Então, quando foi depois de 93, não, 92 é que fui operada à perna, desculpem. Foi há tantos anos. 92 fui operada a uma perna. E eles operaram o nervo ciático numa perna. E eu andei 6 meses com as canadianas. E depois aquilo estava sempre mal, sempre mal. Fui a um reumatologista, porque fiquei bloqueada do lado esquerdo. O reumatologista disse-me, depois da operação, estou a falar, em alemão, não era nada para operar. Se calhar você tem a fibromialgia, mas tinham que fazer mais controles. Mas ninguém fez. Então, como continuava com estas dores na perna, isso fui a um especialista a Bolonha. Um primo do ex-marido tem lá tinha um conhecido, um reumatologista suíço, Dr. Steiner. Eu fui lá. Fui lá e ele disse que eles que cá tinham trocado uma Ischer normal por um piriforme síndrome. Operaram-me na perna. Ele disse, normal, quando operam asiático ou isso, é nas costas, baixo. O que é que fez? O doutor, o neurologista e o cirurgião pediram-me a IFAL. Percebe? Alguns que não querem dar, estes foram eles, por isso é porque alguma coisa eles não estava bem feito. E o cirurgião, que nem era um neurologista, era um que operava os joelhos, disse-me em alemão, lamento, mas não funcionou. Olha, disse-me aquilo, eu estava sozinha lá, fui a chorar todo o tempo até Clara Platz. Digo, pronto, vou ficar assim toda a vida. Com 2 filhos pequeninos, foi em 92. Por isso é que eles quiseram lhe dar uma pensão de invalidez, certo? É isso que eu penso, que eu digo, 60%, podia trabalhar 40% um trabalho ligeiro. Pois. Porque eu estava com o filho, mas trabalhava a limpar os escritórios de frente à minha casa. Exato. Porque o meu ex-marido trabalhava embaixo, era chefe da Rodifructos AG, que é uma firma de frutas e verduras, importo e exporto. E nós vivíamos no primeiro andar, porque ela era chefe, e tinha que descer abaixo quando viesse algum caminhão da Holanda ou de onde viesse. Tínhamos o apartamento por menos. E eu limpava os escritórios mesmo de frente à minha casa. Era como que eu saísse, por exemplo, aqui da minha sala, entrava no quarto do meu quarto. Com que idade começou a receber essa pensão de 60% de invalidez? Acho que foi 2 anos ou 3 depois disso. Mas que idade tinha a dona Eugénia? Agora não me lembro. Eu tenho 69, foi em 93, depois eu tinha a renta Anstalt. Paguei eu para ficar a receber o ordenado de 80%, não? Acho que foi 2 ou 3 anos que esperei por Vai mais essa... ou menos há 10 anos, mais ou menos há 10 anos, não é? Não, mais. 1993 a 2000, 93. Sim, sim. 20. 2024. Sim, sim. Pois lá, estava em casa, tinha que trabalhar em casa, que também tinha os filhos. Depois depois de meio ano fui a Portugal de férias e depois nas 2 semanas que lá estive, também uma parte da energia, o amor da família, isso, deixei de usar as canadianas de Horta. Lá, desculpem, por causa do alemão. Mas antes disso, por causa da canadiana da parte esquerda, eu fiquei com muitas dores e depois só podia usar a direita.
Então depois fui a Portugal, à minha terra, e em Lisboa, e depois na minha terra consegui deixar a canadiana. Já foi desmontada e veio na mala. Comecei a andar E melhor. você nunca pediu uma indemnização por negligência médica? Não, Negligência médica? não, não, nunca pedi. Porquê? Nem, Teve medo? não, não, isso não. Eu depois conto mais à frente o que fiz com o dentista. Não, não, não tive medo. Nem me veio isso. Uma pessoa quando está mal, está, Ou está, aceitou os 60% de invalidez e estava tudo bem para si? não, não é que estava bem, mas fiquei assim, nem tinha cabeça para pensar em coisas. Pensava era de estar bem para os filhos. Para mais ainda tinha 2 filhos do primeiro marido que eu criei. Por isso que os 40% era mesmo para a casa. Não, não fazia nada. Fazia nada, fazia as coisitas de casa devagar. Depois fiquei a receber então esse. Estive lá em casa, pois não limpei mais escritórios, nem nada, tanto. Eu tinha que fazer, era aqueles 40%. Ainda tinha uma senhora portuguesa que me ajudava. Lavar Portanto, roupa. desde essa altura até agora vem mais ou menos 30 anos, não é? 30 anos. Eu tinha dito 10, mas estava aqui a dormir. 30 anos. Nestes 30 anos, a dona Eugénia tem andado sempre a fazer tratamentos? Sim, sempre tinha qualquer coisa que não ia. Desde E isso. neste momento, que tipo de tratamento anda a fazer? Tem a ver com a mesma coisa? Não, agora não tem nada a ver com a perna. Pois é outra coisa. Isto foi a história da perna. Ok. Então, como os doutores escreveram nos documentos fibromialgia, sem fazerem nenhum controles, cada vez que eu ia ao doutor que tinha alguma coisa, dava a desculpa da fibromialgia. Então agora vou já para 2015. 2015, em junho, emagreci 3 quilos, de repente. Como foi assim, emagreci de repente, eu fui à médica. Ah, não tem apetite? Haben Sie kein Appetit? E não me deu nada. Não levou em consideração. Pois. E eu depois, quando comecei a ter dores abdominais, fui lá outra vez. Ela agarrou e. Ah, não, antes tive. Levei-lhe a urina, esta médica, dentro de um frasquinho com Lumax, não, com Hum. expectoração e sangue. Uhum. Daí era uma infecção urinária. O que é que ela fez? Fizeram-me um ultrassom ao abdômen, não viu nada, ficou a urina lá em. Agora como é que se diz? Não me lembro. Ok, ficou lá. Ficou acumulada, não é? Ficou acumulada. Não, não, a urina ficou lá, disse outro nome. Agora não me recordo. Ficou lá para outro dia. Não fica para ser controlada. Outro dia liguei para ver resultados e disse que não era nada. Há coisas que vêm e vão. Beba muito. E eu sempre com dor, sempre com dor. Isto foi outubro, que eu tinha estas dores fortes. Liguei ao meu gastroenterologista, ele não estava. Tinha lá um número de outro colega. Liguei para o colega e quis uma consulta. Ele nem apalpou abdômen, nem nada, sentado numa escrivaninha grande, uma secretária grande, e mandou controlar só as fezes. Liguei para lá para ver o que é que tinha para as fezes, dei por 2 ou 3 dias. Disse-me não tinha sangue, vá à sua médica de família que lhe dei o medicamento, que não tem sangue nas fezes. Fui à médica de família outra vez, digo, eu tenho aqui, e disse, ela tinha os meus papéis, lá fez assim com os papéis. Isso era fibromialgia, que o doutor Schlumpf tinha escrito, era outro médico que eu tinha. Se Uhum. quiser, mando a um psiquiatra, a um psicólogo ou dou-lhe antidepressivos. Eu disse, não, não quero nada disso. Chorei, desde lá, ela era em Visfender,
Chorei até às champlates, porque não acreditava. Eu aqui sempre com dores, com dores. Em fevereiro de 2016, o meu gastroenterologista, dia 2 de fevereiro, fez-me a endoscopia. Também tão insensível que telefonou-me, estava no cabeleireiro, não? E por os dias, depois que tinha os resultados. E disse que precisava de falar comigo, que tinha os resultados. Quando cheguei aqui a casa, liguei-lhe, estava aqui sozinha, disse-me: você tem células cancerosas no deodano, nos 3 dedos. Eles dizem trita finger, no deodano. Ora, eu fiquei aqui pouco aparvalhada, chorava para trás e para a frente, não sabia o que havia de fazer. Não queria dizê-lo aos meus filhos. Não queria telefonar às minhas irmãs em Portugal porque ia alarmá-las, eu ainda não sabia bem do que é que se tratava. Mas, antes disto, agora já fui muito para a frente, antes disto, por causa da infecção urinária, continuei, dei por uns dias a ligar a esta médica de Bischfelden e ela disse-me: quer ir a um urologista? Disse: quero. Liguei, deu-me um número, eu liguei para lá, mas foram precisos mais 2 ou 3 dias. Quando eu cheguei lá, ele fez o controle, disse-me assim: você tem a bexiga vermelha como um tomate. E ele encontrou logo na urina as bactérias, que eu tinha, a bactéria que eu tinha. Disse: você vai agora à farmácia tomar já 500 miligramas de antibiótico. Diz ele: eu não sei como é que ela não viu a bactéria que eu via agora. E deu o nome do que era, X, não sei o quê, agora não me lembro bem. É uma bactéria que também está, às vezes, nos alimentos ou qualquer coisa. E mandou-me fazer um ataque abdominal a Maria Annelisa Hospital. Ele. Não viram nada. Também. Só depois o outro médico, então, em fevereiro, é que viu, com a endoscopia, viu então que era um linfoma. Quer dizer, viu que tinha alguma coisa. Vou para o hospital. Perguntou-me ele qual hospital quer ir, Cantón Hospital ou Clara Hospital. Eu disse: vou para o Clara porque eu tinha sido lá muito bem tratada quando foi em 2000, acho que foi 1993, que foi a operação ao intestino. Eu antes enganei-me. Sabe? É um pouquinho nervosa agora também. E hoje fiz a quimioterapia, também não é fácil ter aquela concentração. Então, fui para o Clara Hospital. Foram meus filhos comigo, os 2. Eu ainda não tinha dito próprio tudo a eles, que eu também não sabia. Então eu tinha a inflação tão grande aqui, eu lembro que ela deu-me um comprimido grande e aquilo abrandou. Eu para comer tinha que empurrar, emagreci mais quantos quilos, também estão escritos para aí em algum lado. E eu comia e dizia assim: come, Maria Eugênia, se não morres. Já lá que ponto eu estava. Pronto, depois lá fui então para o hospital, ela disse que tinha aquilo e lá fiquei. Fiquei lá logo e foram 2 semanas. Puseram-me um porte aqui, se chama porte catéter. Tiveram a explicar, não? Primeiro controlaram tudo, fizeram aquele controle que se fazem nos ossos que dói tanto para ver se o cancro tinha ido para os ossos. Sofrimento terrível. Então comecei todos os controles lá também, endoscopia, coloscopia, outro ataque. Fizeram uma operação, puseram o porte que tinha aqui e pronto, fiz 4 vezes o medicamento que tomei, uma vez por semana, 2016. Fevereiro, comecei, então foram 4 semanas. E lá ficamos. Ô, dona Eugénia, anda aqui neste mundo por um emparinho, não é? O cabelo, ela disse para preparar a peruca e tudo, graças a Deus o cabelo não caiu, naquela altura, 2016. Mas depois ainda tive mais problemas em 2018, não é?
Pois, pois, Quando você me tinha citado em particular a Clara Hospital, no qual falou nos ovários e numa está aqui, estava a dizer, carcinoma sim. no Ovário, abdômen, não é? não, ovário carcinoma. Olha, Olha, portanto, você queixa-se de negligência médica, no qual houveram muitos diagnósticos errados. sim, E, quis, exatamente. e você que passou pelas favas, não é? Quiseram que você fosse para a psiquiatria, não acreditando em si, porque tinha dor e tinha problemas. Não, foi a outra que queria dar-me medicamentos de. Mas, no entanto, mas no Mas eu entanto, chamei, quiser lhe eu fui dar à. a pensão de 60% de invalidez sem você pedir, porque algo estava mal. Sim, mas isso foi em 2093. 2015 foi quando a doutora me disse se eu queria os antidepressivos ou, ou um psiquiatra ou um psicólogo. Isso é uma. Pois, Pronto, vamos já para 2018. Mas eu continuei sempre em controle no Claro Hospital por causa do linfoma. exato. Mas naquela operação que eu tinha feito antes, aquela que fui bem tratada, já me tinham tirado, ehm, já me tinham tirado 60 centímetros de intestino porque eu tinha os divertículos. Mas aí foi como devia ser, em 1993. Mas os doutores escrevem a verdade. O meu gastroenterólogo que mandou lá para o hospital escreveu que o meu pai tinha morrido de um carcinoma na boca e que eu que tinha medo de também ter um cancro. Não é verdade, o meu pai não morreu. O meu pai ainda morreu depois da minha mãe e a minha mãe morreu com 95 anos. O meu pai morreu depois porque lhe faltava a minha mãe, daí por 11 meses. Mas não morreu naquela altura que o outro doutor Pois. tinha. Uma mentira. Então, Sim. 24/7 foi a última quimioterapia, porque eu tive que fazer outra vez para o linfoma. No dia 24/7/2018 foi a última. 7/9 fizeram uma endoscopia. O doutor não encontrou, estava controlado com aquela quimioterapia, o linfoma. No dia 29, não, no dia 20/9, fizeram-me no Claro Hospital, na medicina nuclear, PT-CT, que é com contraste, tive que estar lá uma hora a ver uma coisa, ainda meteram uma coisa, açúcar, o que era, foi passado no momento por uma janelinha do outro lado para onde eu estava. Tive que esperar lá mais um bocadinho, depois fui para dentro e fizeram então a PT-CT. No dia 26 fui à doutora Chascato. Os resultados eram ok. Estava tudo debaixo do controle, o linfoma estava controlado. Então fui festejar com o meu filho, este que estava aqui. Fomos comer uma pizza e beber um copinho de vinho. No dia 27/9 começo a sentir-me mal. Ora, aqui ou na PT-CT há uma negligência que não viram. Pronto, eu continuo. No dia 27/9 começo a sentir-me mal. No dia 1/10 fui ao Claro Hospital, às urgências. Fizeram-me, acho que foi uma radiografia, o tórax, não encontraram nada. Não fizeram, porque a mim doía-me até aqui em cima. Aquilo vinha assim, que me doía. No dia, no dia 1, já disse, fui. No dia 15/10, a ginecologista fez uma ecografia ao peito, esta numa privada. Aqui já não foi no hospital, foi numa privada. E disse que os dores que eu tinha, que não era de nada, nem dos 9 euros que tinha no peito.
Esses não eram inócuos. No dia 15, então fui a ela. No dia 18/10 fui à médica de família. Também não viu nada. Dia 25/10 fui outra vez às urgências, que tinha dores na barriga e dores na clavícula. Disse que eram dores nas costas, disse para eu tomar Dafalgan mais vezes por dia, não? Eram para estas dores aqui. Tomar Dafalgan. E tomar o remédio para o refluxo também. No dia 25/10 fui ao gastroenterologista Dr. Rossi. Já não me recordo o que é que ele me deu, mas também não ajudou nada. 27/11 fui lá outra vez a ele, ao Dr. Rossi. Deu-me Diflocan, que é um medicamento para os fungos. Mas ninguém pincelou a ver se eu tinha fungos. Normal, se pincela dentro e se controla. Ninguém controlou. Você estava-se a sentir entregue aos bichos, diga lá. Sim, está bem. Eu não sabia o que havia de fazer. E sabe o que me disse? Como eu tinha emagrecido tanto já, ele disse-me assim, manja pasta, manja pasta. Para comer massa. Sim, eu falava com ele alemão. Ele manja pasta. Ainda me perguntou o que é que a doutora Chascado tinha dito e eu disse, deu-me este medicamento, eu disse que eram fungos. Ele deu-me o mesmo. Diflocan. Por isso está aqui, não sou mentirosa. Manja pasta. Dia 12/11 de manhã, mas eu tinha esta tosse, sempre uma tosse. E como na ficha antiga, que eles têm as coisas muitos anos, os suíços, tinha escrito tosse, não me veio o nome, e essa fibromialgia. A tosse crónica. Então, com esta tosse assim, esta tosse que tinha aqui. E eles não tinham visto se eu tinha na radiografia do dia 1/10, eles não, ao tórax, eles não tinham visto se eu tinha uma... sabe que só me saem as palavras em alemão. Se eu tinha uma broncopneumonia. Mas neste tempo eu também fui à doutora Chascato. Ok, deu-me de flacar. 12/11 de manhã tinha a expectoração com sangue desta tosse. Vou aqui ao médico de família, que é aqui perto. Ainda é uma coisa boa. Ela não estava, atendeu uma outra doutora, que é o substituto quando ela não está. São 5 lá, atende outro. Que é uma coisa positiva em toda a negatividade. E ele fez-me uma radiografia e disse, para você tem uma broncopneumonia. Receitou-me bronchos, em português se diz bronchostop, se diz em alemão, porque está escrito assim, e anfmuranal para os fungos, para tomar. Dona Gena, toda a medicação que lhe deram, acha que foi sempre correta ou foi sempre a despachar? Não, eram uns por os outros. Não tinham opinião própria. Se um escreveu assim, é porque é assim. 16/1/12, então, aí ele foi dia 11. 16/12 era a minha médica, a doutora Gessler, que é normal a médica de família. Sabe, eu também tenho aqui, isto está traduzido em italiano para o homem, mas eu no meu book tenho aquilo que escrevi em português, quando foi na altura, não pensando que ia precisar. No dia 11/8, estamos sempre em... da questão. Dona Génia, portanto, quando um médico erra, os outros vão todos atrás a errar, não é? Se um dá Falgan, que é o santo remédio, todos vão dar da Falgan, até ao fim. Não, Olha, não, é outro. O da Falgan foi uma coisa.
Sim, 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 mas é o que eu quero dizer. Se dão uma medicação, o médico a seguir vai dar a mesma medicação, não quer estar a retirar a medicação que o anterior médico lhe tenha dado. Olha, para não estarmos a falar em datas e assim, vamos andando mais para a frente, já vamos com meia hora, e falar nas coisas mais necessárias. O porquê da negligência médica. Se não me entender, vai mais rápido. No dia 11/8 foi feita uma endoscopia. Estou sempre em 2018 ainda não cheguei a 19. Então, depois, no dia... Foi o resultado, se você me bloca, depois a pessoa esquece aquilo que vai dizer. O resultado da endoscopia estava bem. A médica me reassegurou que estava controlado, não? E até disse assim, quando as pessoas têm um cancro, têm medo que venha outra vez. Eu disse, não, isso não é o meu caso, que você conhece-me bem. Quando eu tenho alguma coisa, quando eu sinto, é porque tenho. No dia 15/1, uma pequena operação, tiraram-me o porte porque eu tinha o metido mal. A operação estava mal feita e eu sempre tive dores, 2 anos eu tive, e elas não diziam, sempre faziam a radiografia e estava bem o porte. E a operação ficou mal feita, estava muito para cima. Foi no dia 15/1. No dia 31/1, fiz a terapia para o linfoma, que era uma de manutenção. Chamava-se Mabtera. E sempre me doía, eu sempre com esta dor de barriga. No dia 6/2, vou à minha médica de família, receitou-me Sumocol e Recil Plus, para a tosse, outra vez. Dia 6/2, dia 13/2, vou à minha Gessler, descobriu que eu tinha 2 hérnias. Isto sempre em 2018. Depois mandou-me ao Claro Hospital, ao Dr. Anger. Ele disse-me logo, essa tosse não tem nada a ver com as hérnias. Vou mandar fazer um ataque. Mandou fazer ataque, mas isto depois já foi 13/2, já estamos em 2019. E o 6/2 também. Mandou-me fazer ataque e depois dei por dia 15/3 de 2019. Depois, dia 18/2, fui à Gessler outra vez, porque ele ainda não tinha os resultados do ataque. Porque depois foi de férias, 2 semanas, tive que esperar. Fui à médica outra vez, não fez nada, controlou a barriga. Dia 28 fui outra vez, sempre à mesma, de família. 20/3, já estamos em março, ela escreveu-me, deu-me Deafatol, é um spray para a boca, e deu-me lidocaína 20. Dia 27/3, fui lá então ao médico do hospital, ao Dr. Anker, que me mandou fazer a CT. Você disse-me, tem um ovário carcinoma e já se estendeu por toda a barriga. Suspeita, era tarde. Uhum. Outra triste que fiquei, não sei o que acabei de fazer. Dia 1/4. Você viu a sua vida a fugir-lhe das mãos muitas vezes? Sim, mas dia 1/4, a doutora Chascato, que era oncologista, que fui lá, acho que já fiquei lá no hospital. Pois, já fiquei lá, pois está escrito no outro lado. Fiquei lá no hospital e não fizeram nada. No hospital. Estive lá uma semana inteira. E sabe o que é que faziam? Tiravam-no sangue, lá no Claro Hospital. Quer dizer, tirava-no sangue, controlava-no sangue. Eu não podia nem engolir. Até estava lá uma senhora portuguesa que foi o que tive de melhor. Se ela vir o vídeo, seguro que me conhece, que eu ainda tenho também nos amigos do meu Facebook. Ela estava lá comigo e assistiu a tudo. Eu nem não podia comer nem nada.
E foi a melhor coisa que tive. Era ela, depois ia lá o marido dela com a filha visitar-la e eu ainda me relaxava. E todos os dias eu perdia gramas, ainda me faziam mais stress. Haben 200 gramas verloren. Você perdeu 200 gramas. Perdeu 300 gramas. Eu não podia engolir. Depois vinham a controlar. Depois uma vez veio também o professor, o Dr. Kobler, junto com todos. Não, foi a visita grande. Eu disse-lhe, ai, que eu dou-me tanto. E ele agarrou, fez-me assim aqui no ombro. Você tem dores em todos os lados. Você tem a fibromialgia. Estive lá, aquela semana. Dona Eugénia, quer-me explicar melhor o que é a diga-me lá a palavra que eu não sei. Fibromialgia. Também se Fibro, chama. fibro. Mas eu não tinha a fibromialgia. E Ok. o outro doutor, o reumatologista, quando eu lá fui, depois da operação à perna, ele disse que tinham que fazer mais controles, que para ele era a fibromialgia. Mas não fizeram mais nenhum controle. Está a perceber? Não fizeram nenhum controle. Mas o médico escreveu aquilo. O médico de família escreveu aquilo. Todas as vezes que se vai ao médico ainda está lá escrito que eu tenho tosse crónica. A última vez que fui aqui à minha médica, digo, mas o que é que vocês têm aí? Uma doença que foi curada, que aquela tosse não era crónica, eu até tinha ido antes de 2000 de 1993, que foi operado. Eu tinha ido a um pneumólogo lá no Claro Hospital, que mandou outro médico privado. Mas como eles deixam lá as doenças que normal estão curadas, para lá querer pôr mais direito, que as doenças que estão curadas, depois regulam-se por isso. A doença que já foi curada há mais de 30 anos ainda está lá. Por isso o doutor deram-me os medicamentos para a tosse, que eu não tinha tosse. A tosse vinha de baixo, mas já era do carcinoma. Estava tudo inflamado já, aquilo tudo espalhado, que tiveram, depois foi a operação. Então fiquei lá no hospital uma semana, o que é que foi? De lá, o doutor, como eu contei, veio e disse que era da fibromialgia, o doutor, e o outro também. Uma médica assistente disse-me, por causa do linfoma, é uma doença crónica e fica para toda a vida. A outra tinha-me dito que estava controlado. Esta assistente que estava lá no andar, agora não me sei a palavra em português, na estação, disse que uma doença crónica, como o linfoma, que ficava para toda a vida. Manda-me para uma REA para recuperar-me. Recuperar-me de quê? Que eu não fiz nenhuma operação. Mas eu aceitei tudo para que não houvesse nada. Fui para esta REA. Melhor coisa que tive, conheci lá, o meu médico era português. Só sei o nome dele, João, o apelido não me lembro, mas tenho para ali escrito. Doutor João, que encontrei lá, que foi bem bom. Como o programa que tinham era muito bem feito, sabe? Programa de distrair, de fazer isto, de fazer aquilo, e alguma terapia, mas o meu problema era na barriga, eu não poder comer. Uma vez uma enfermeira disse-me assim, ai, Frau Scarpelina, se eu pudesse, eu cozinhava para si. No dia de São Nicolau, que aqui é uma festa, eu tinha, sem poder engolir, eu tinha uma opção. Ou era aquele docinho que fazem aqui, aquele boneco Santa Claus, aquele bonequinho que fazem doce, Sim. ou era uma torrada com ovo, assim, e maionese, para o jantar. Uhum. Então o doutor ficou com os olhos cheios de água. Imagina, de coisa. Pronto, isto acabou. De lá do hospital, eu liguei para o gastroenterólogo que queria uma consulta com ele a ver se era possível antes do Natal. Já estamos quase em dezembro. Já perdi 6 quilos naquela altura. Lhe ligo e ele me ligou para lá. Foi gentil a ligar para lá, mas temos medicamentos
também que não faziam nada. Disse-me, toma Flatulex e busca o pão. Flatulex é para o ar na barriga, para os gases. Não, ao contrário, Flatulex é para os gases e Buscopan é para as dores. E lá me fez, então marcou-me depois para fevereiro, depois, para janeiro, acho que depois das festas. Fui lá e não fez nada também, fez a mesma coisa. Pronto. Não deu nada, então depois fui para o hospital, já em 2016 fiquei lá para ser operada. Fiquei lá e tiveram que fazer uma operação de urgência, deixar outras pessoas para trás. Fui operada por uma ginecologista e por que hoje é professora lá no hospital, e por um gastroenterólogo que era especializado também para os estomas que fiquei na barriga. Mas a primeira vez que me operaram, eu fiquei sem estomas. Aquilo lá tive uma hemorragia. Eu dei conta que qualquer coisa se passou dentro. Até estava lá o meu filho, assim, que se abriu. Na barriga comecei a sentir qualquer coisa. Eu disse ao enfermeiro e ele ainda não queria. É da operação. O meu filho zangou-se com ele, menos mal que estava lá ele. E disse: não, quando a minha mãe diz que sente alguma coisa, ela sente. Porque eu sou sensível, sensitiva também, e sinto Sim, sim. Sim, coisas. sim. Então lá chamaram o médico, lá fui para a sala de operações. Depois fui outra vez e dessa altura tiveram que me pôr 2 tomas. Um para o intestino delgado e outro para o grosso. Puseram. Eu sei, das outras vezes não me recordo bem, ou a minha memória que não quero recordar, porque estive muito tempo na medicina intensiva. Eu lembro-me que uma vez eles corriam para me salvar a vida, corriam com um carrinho numa cave. Eu estava muito preocupada e foram levar-me, fizeram um ataque e eu ouvi ela dizer uma hemorragia. No instante para a sala de operações, tinha um médico que me acalmava para eu estar tranquila enquanto deram anestesia e assim. Isso foi quando? Em março de 2019, em junho, maio de 2019 já. Então já vai tudo para 2019. Depois de meio Olha, ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, já foi. então Depois foi em maio. neste momento não tem estômago, é isso que eu percebi? Não, não é isso, o senhor não me percebeu. Eu tenho o meu estômago, tiraram-me nesta operação que me fizeram agora ultimamente, que antes, em 2015, 16, eu não fui operada, só fiz terapia. Ok. Eu agora vivo só com 1,5 m de intestino delgado e sem muitos bocaditos do intestino grosso. Pois, mas eu chego lá. Então puseram-me os tomas. Tomas são os saquinhos na barriga. Um saquinho onde saem as fezes, o que sai do intestino delgado. Uma pessoa come e vai diretamente para lá para o saco. E tinha que se mudar todos os dias isso. Tinha que vir cá a Spitex mudá-lo. Mas ainda estou primeiro lá na sala de operações. Fui operada aquelas vezes. Uma lembra-me. Depois lembra-me outra vez que eu estava na medicina intensiva e não sei o que é que aconteceu, que um médico procurava-me aqui as artérias, porque já não tiveram tempo de ir para lá. Organizaram como uma sala de operações lá, na medicina intensiva. Eu sentia frio e ardejava, era ele que me procurava as artérias para meter não sei o que tudo. Era uma anestesia e tudo. Então eu estava assim. Fui 4 vezes operada numa semana. 3 vezes em perigo de vida. Entretanto, enquanto estive lá, tive uma broncopneumonia. Eu tive muito tempo lá no hospital. Porque se eles me tivessem operado antes, 2018, que tivessem descoberto, eu também não tinha emagrecido tanto. Eles meteram-me, não sei se foi 8 litros de água ou quanto é que foi para me poderem operar.
Eles nunca quiseram ouvi-la, certo? Não, eles não me levavam a sério quando eu falava com eles que tinha aqui qualquer coisa que não ia. Eu sentia. Você vivia com a dor durante muito tempo, não é? Essa é uma dor que não passava. Eu vivi, então foi setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, Mas abril. quando anteriormente falou em dores, também tinha dores no corpo todo? Eh, não, tinha, mas era quando mudava o tempo. Mas a dor que vinha era assim até aqui, da parte direita até a omoplata. Ok. Sim, vinha assim, uma coisa vinha por aqui para cima. Aquilo que eu sentia estava dentro, sentia podre. Uma coisa assim que. Então, depois E nestas operações, tudo podia ter sido evitado se eles tivessem dado sim, ouvidos. se eles tivessem feito em 2018 um ataque à barriga, só ao abdômen, que eles tinham feito no dia 20, mas ali no dia 20 de setembro de 2018, disseram que eu estava tudo bem, funcionava, que tinha um divertículo inflamado. Ora, a minha dúvida é que eles, ali, não sei, é o que eu penso, que o carcinoma estivesse assim pequenino e que eles tivessem visto mal. Mas ninguém diz nada. Mas, de toda a maneira, eles tinham que fazer mais controle. Mas eu não parei só ali. Antes de 2018, eu fui ao Hospital para uma nova opinião, às urgências. O que é que fizeram? Telefonaram ao hospital, ao outro onde eu estava em cura, e também me fizeram, já não me, foi um ataque ao tórax. E eu não podia engolir, já naquela altura, e eles não me deram nada. Sabe o que disseram? Disseram para eu ir ao hospital onde estava em cura, que eles tinham que fazer mais controles lá. Está a perceber? Você Ali, andava de empurrão em empurrão, não é? De lado para lado. sim, Ninguém queria a responsabilidade, não é? não, não, mas quando eu fui à doutora Chascado outra vez, uma vez, ela disse-me assim, esta palavra, no, no ecrã da, da televisão. Disse, e mostrou-me como um relâmpago, eu não sei ver as radiografias da infecção da pneumonia. Eu não percebo. Ela disse-me assim, aqui em 2000, você aqui já tinha a broncopneumonia. Então o que fiz naquela altura? Fui reclamar ao hospital onde se reclama. Escreveram uma carta que tenho aqui, que não era, que eles que tinham, que eu que não tinha lá a broncopneumonia, que lamentavam que eu recebia a broncopneumonia, que me veio depois. Bah, vamos outra vez à parte da operação. Então, pronto, fiquei lá. Vinha uma mulher especializada para limpar que os saquinhos queimam muito na barriga, porque as fezes não controlam, porque não, saem as águas. A pessoa come e vai embora por o intestino delgado. Dali estive lá, depois fui para uma reia aqui, também que se chama Félix Plata Hospital. Quando me demeteram do Félix Plata Hospital, que depois eles disseram é melhor que vá para casa e ser tratada em casa sempre está no seu meio ambiente, não? Eu estava num quarto sozinha também. Venho para casa, o que é que fizeram? Prepararam-me aqueles saquinhos todos para outros estomas, porque cada saquinho destes, cada paciente tem os seus. Não é para todos igual, depende. Prepararam-me os sacos todos que não eram justos para aqui. Chego aqui a casa, vejo, ai, não são estes sacos, não estresse. O meu filho agora ligou para lá, quando eu depois controlei, ligou para lá. Porque eles tinham-me aqui preparado uma festa com meus filhos, com as namoradas e isso. Estava aqui sentada e o saco rompeu-se, todas as fezes a sair, eu a chorar, naturalmente.
Estava toda contente, estava em casa, tinha-me preparado a festinha. Vou a ver os sacos, não eram justos. Meu filho telefona para o hospital, disse-lhe lá que os sacos não eram estes, que fosse buscá-los, que mandasse, eu telefonei antes, que mandasse lá buscá-los. Então o meu filho agarrou e telefonou para lá e disse-lhe que se a minha mãe, se eu estivesse na América, se nós estivéssemos na América e a minha mãe precisasse, então eu agora posso lá ir que estou aqui. Claro, claro, entendo, Você entendo. organizava com a bicicleta, que sai desses que vão levar a casa. Sim, sim. Lá liguei, lá foi o meu filho buscar para aqueles dias. Depois a senhora que vende estas coisas, não de medicinal, veio cá e levou aquelas que eram erradas, porque por acaso eles tinham, era a mesma firma. Ela veio cá, levou aqueles todos que eram errados e trouxe-me os justos. Foi depois, naquela que já estava aqui, que já tinha passado todos aqueles meses, tive que aprender a andar, perdi a fala por 3 meses. Por isso eu digo que a minha é uma história muito grande. Quando estava morta, lá, uma vez eu lembro-me, eu estive na outra dimensão. Não conto todo onde estive, mas eu estive na outra dimensão. Aquelas 3 vezes que eu estive em perigo de vida. Quando eu voltei para cá, eu voltei porque eu ouvia o meu filho a rezar muito baixinho, muito longe estava. Eu ouvia ele a rezar o Pai Nosso, em italiano, muito baixinho. E eu chamava Ricardo, Ricardo, que eu não tinha força para o chamar. Quando ele via a mim, a enfermeira, não sei se era católica ou não, mas eu dormia com a Maria Stein debaixo de mim, e tinha Santo António e tinha Nossa Senhora de Fátima comigo. Tinha mesmo a estátua de Santo António e a de Nossa Senhora de Fátima. E quando eu acordei que vi a mim, estava lá o meu filho ao lado, ela tinha posto na minha frente, colado, Maria Stein, que é uma Nossa Senhora que há aqui em Basileia, em Maria Stein. Não sei se ela foi Sim, alguma sim. vez. Já ouvi falar. A Senhora Negra também. Ah, Senhora Negra, sim, sim. Ela olhei para ela, foi a primeira pessoa, foi a primeira que vi. Então eu continuei lá, quer dizer, eu já mudei de um lado para o outro, mas é igual, as pessoas podem perceber igual. Não é para Nós temos é que reduzir agora um bocadinho a história, já vamos quase com 1 hora. Eu tinha programado para 1 hora, podemos ir até 1 hora e um quarto. Veja se consegue reduzir para chegarmos a esta parte do seu tratamento. As pessoas mais ou menos já perceberam que você teve negligência médica, que os médicos nunca ouviram aquilo que você lhes dizia. Foi preciso o seu filho dizer: a minha mãe não diz que tem dor quando não tem. Portanto, vocês... Não, isso foi quando eu já tinha sido operada, foi quando eu fui a primeira operação e eu senti algo que era assim que se abriu, era a hemorragia, seguro, acho que foi a primeira, que depois então é que tiveram que pôr os tomas, porque antes aquilo abriu-se tudo. Onde eles tinham cozido, apegado, aquilo abriu-se tudo. Eu senti. Porque eles tinham apegado, cozido, penso, não sei como é, cozido os bocadinhos do intestino, e me tiraram o intestino que normal absorve os líquidos. É isso que eu não tenho agora, e tenho diarreia crónica. Tiveram que o tirar também. Mas é melhor ficarmos na primeira operação, porque depois ainda tem outra. Com outro vídeo, ou não se pode fazer, porque se quiser saber a história toda, porque foi depois mal. Pode, mas resumia-nos neste, depois falamos noutra altura. Pois. Olha, se calhar, pronto, se fôssemos fazer agora um apanhado assim muito rápido, você tive vários problemas, no qual os médicos deram-lhe remédios, como eu às vezes digo, alquelhas, não é alcalhas, digo eu. Nunca acertaram com os medicamentos, nunca ouviram, e se lhe tinham acudido a tempo, você se calhar não tinha chegado a esta situação, porque agora anda a fazer químio, não é? Sim, mas calma, porque quando o doutor, o médico de família, me fez
outra vez o tórax, poucos dias depois que fiz no hospital, fiz o tórax, fez a radiografia ao tórax, ele aí dá-me os medicamentos justos para bronquite. Isso-me logo, sim. Só que depois estavam todos. A tosse persistia, também por causa do abdômen, e eles continuaram sempre a dar medicamentos para a tosse. Dona Eugénia, aqui a Alice disse aqui num comentário que a senhora precisa de ajuda. Eu não sei que género de ajuda é que ela está a referir. Não, Se é uma ajuda psicológica, não, se será outro género de ajuda. Bem, eu estou. Perdão, deixe-me só falar aqui. Eu estou hoje a falar com a dona Eugénia, neste direto pela primeira vez. Já tinha falado com ela ao telefone. Hoje estive a falar com o filho dela e posso garantir que a dona Eugénia está bem psicologicamente, se é isso que se refere. Mas eu gostava que me dissesse para que a dona Eugénia também possa responder. Muito obrigado já agora pelos comentários a todos quantos fizeram. Não vejo, só vejo um. A senhora precisa de ajuda. Sim, há vários comentários que aparecem no ecrã que você que não está a ler. Porque estava concentrada, porque a quimioterapia também deixa um pouquinho a mente. E hoje é porque tenho os 2 comprimidos de cortisona, porque essa dá energia. Pronto, a Alice diz que dá para entender que você está com dificuldades e que está doente com problemas de saúde. Sim, com problemas de saúde. Agora falta saber que tipo de saúde é que está a referir. De saúde, ela de doença já está a falar, porque não tem saúde. Foi submetida a várias operações de várias coisas e queixa-se de negligência médica. É que não me levaram a sério, não me escutaram. Não escutaram a senhora e ela teve que ser operada e se calhar podiam ter evitado isso. Sim. E eu não sei a verdade, não sei se foi que não viu na ok, ela basicamente está a defendê-la que é negligência médica. Sim, é disso que se trata, porque nós muitas vezes vamos aos médicos e dizemos, olha, dói-me um ombro ou dói-me um joelho. E eles dizem, dói nada, isso é psicológico. Aqui na Suíça tem essa mania de dizer que é psicológico. A mim, ninguém me vai dizer que é psicológico, eu mando-os logo para aquela banda. Porque quando uma pessoa se queixa, não se vai queixar à toa, não é? Minha médica, em 2018, quando fiz até 2018, que fiz a outra terapia, ela mesma me dizia que eu estava muito fit, tinha tudo. Eu não tomei naquele bocadinho de 2022, a outra história, você tem a fotografia das cadeiras, mas isso é outra coisa, porque eu não sofri só isto também, quando fui na segunda operação, também sofri maus tratos. Aqui o Domício Gomes diz que sofreu um acidente e que levou como uma carga de material na cabeça e que nunca lhe fizeram exames, nunca quiseram saber, nunca lhe levaram a sério o problema dele. Agora já dá para ler. Antes eu não estava lá. Eu uma vez bati aqui com a cabeça, aqui forte, ali no armário, fui ao médico de família, outro, e ele fez uma radiografia. Aqui a Paula também se queixa que os médicos não a querem operar porque é muito nova e portanto, também não lhe estão a dar ouvidos. Bem, e também acaba por dizer que os médicos na Suíça também falham. Prontos, os médicos são doutores, são pessoas e somos humanos e há sempre a probabilidade de falhar e de correr mal. Mas uma coisa é ouvir os doentes, ouvi-los e dar-lhes atenção e procurar saber de que é que se trata. É fazer mais se a pessoa se queixa porque tem alguma dor. E
que não tenham os médicos tantos anos, estas diagnoses antigas, que vão de um lado para o outro. E depois cada um escreve aquilo que quer. Eu tenho aqui provas que escreveram mentiras também. Oh, Dona Génia, olha, nós vamos para 1 hora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar então um vídeo para a segunda parte, como você aludiu, e vamos falar depois, num segundo vídeo, esta parte final sobre a sua quimio. Portanto, contamos uma primeira parte da sua história e deixamos a segunda parte da história para outra altura, para outro dia. Não, para outra operação, começa outra vez na operação, quando fui lá para o hospital, que me tiraram os sacos e que fui maltratada. Exato. Que é mais a parte da negligência médica. É mais agora, mais no fim, se formos a ver. Consiste mais no fim, certo? Não, 2000, foi 12, acho que foi 14 meses depois de 2019. Pois, ok. Fui operado em Pronto. 2019. Vamos só resumir muito rapidamente. Agora está a fazer quimioterapia por quê? E há quanto tempo? Eu tenho feito sempre, porque o carcinoma, a primeira vez, acho que veio depois de 13 meses, já estava ali escrito. Agora, a primeira foi depois de 8, a segunda vez foi depois de 13, agora veio outra vez. Estou a fazer sempre para o carcinoma. Para aquele que eles não me levaram a sério. O outro também é outro, não levou. Outra doutora privada de 2015. Mas foi, agora eu digo deste de 2018, que eles me levaram a sério. Por isso estou a fazer, veio outra vez. Diga-me uma coisa. Deixa-me aqui recapitular. Você acusa os médicos de negligência médica porque não ouviram. Porque você sempre se queixou de vários assuntos sobre a sua doença ou várias doenças e nunca a ouviram. Der-lhes medicação e quando ia... Sim, mas quando ia a outro médico, eles queriam sempre saber o seu historial e eles, para não passar por cima do médico que a estava a seguir, continuavam a dar a mesma medicação. Mas também consistia muito no Dafalgan, como que se fosse o remédio santo, como eu aqui apelidei. Além de vários remédios que lhe deram, insistiram muito no Dafalgan. Foi isso que você disse. Não foi assim. Foi o doutor, quando eu fui lá ao Claro Hospital, que fui lá a segunda vez às urgências, que tinha sempre esta dor aqui, uma médica de lá disse-me assim, toma o Dafalgan, em vez de tomar menos, toma mais. Para tomar mais, porque por causa da dor aqui. Mas não tinha, o Dafalgan não tinha nada que mudar para aqui. Eu já tomava o Dafalgan às vezes. Ok. Mas eles assumiram que erraram quando ofereceram para que você se inscrevesse na IFAO. Foi da operação à perna. Pois. Exato. Sim, mas quem ouviu o vídeo de início vai ouvir, vai entender. Eles fizeram-lhe um erro médico quando lhe fizeram uma operação à perna e quando muita gente anda a lutar para ter uma pensão de invalidez e não consegue, a você der-lhe de bandeja, oferecer-lhe uma invalidez de 60%. Certo? Que idade tinha nessa altura? Que eu agora não lhe posso dizer a própria. Se eu tenho 69, foi em 1993. Vai há 30 anos, não é? Sim, ou mais. Sim, 30 anos. Prontos. E agora para terminar, com 69 a pensão passou a reforma, certo? Não, já passou aos 64. Aos 64 passou a reforma. Diga-me uma coisa, você continua a viver na Suíça, não é? Em Basileia, não é? Na cidade de Basileia, e consegue viver com a sua reforma cá?
isto deixamos de lado. Da parte não respondo. Não me quer responder? Não, a esta não posso responder. Era interessante saber, porque nós sabemos que a maior parte das pessoas na reforma, quando é uma pessoa sozinha, consegue mais ou menos viver. Quando são duas, juntam as duas reformas e dão menos a cada um deles, na Sim, mas soma das duas. não estamos aqui agora a falar na reforma. Sim, mas isso é uma coisa que nós na revista nos interessa saber também, sabe? Sim, mas esta é a minha história. Estou a falar de outra coisa, não estou Claro, a falar de dinheiros. Já tinha claro, dito, estou a falar de outra claro, coisa. claro, porque eu sei que as pessoas, quando estão na reforma, ou quando têm direito à reforma, recebem 50 francos por ano, vezes os anos que descontaram. E por isso é que há várias reformas de diversos valores, embora sejam todas iguais, referentes àqueles anos. Por exemplo, se toda a gente tiver 40 anos. Espera lá, há casos e casos. Não, por exemplo, imaginamos que uma pessoa tem 30 anos de reforma, seja advogado, seja agricultor, seja quem for, a reforma é igual para todos. Só que recebem mediante os anos que descontar, 50 euros por ano, vezes o 50 por ano, vezes os anos que descontaram, é assim. Casos e casos. Também há pessoas que estão casadas e quando se divorciam recebem uma parte da pensão nos casos dos maridos. Eu sei. Sim, mas solteiros, divorciados e viúvos recebem mais. E um casal recebe menos, recebe mais nas duas partes juntas, mas recebe menos em quantia de cada um individualmente. Não é assim, não Pronto. é isso que ele estava a dizer, mas não me percebeu. Estou a dizer que quando uma pessoa está casada, quando se divorcia, a outra que não tem pensão de casa recebe uma parte daquela do marido. Ou vice-versa. Não se esqueça. Pois. É a lei suíça. Estamos aqui a falar nos... Sim. Não estamos a falar na história. Pronto, então vamos Dona Eugénia, vamos concluir e deixamos então para a segunda parte do programa, está bem? O que é que quer acrescentar para terminarmos? O problema financeiro não era aqui chamado, eu já lhe tinha dito que eu não ia falar disso. Sim. Então vamos terminar. Bem, aquilo que falamos no Messenger, que eu mandei, eu disse, isso não se fala aqui. Pois, para os reformados ou as pessoas que se reformam, eu bem conheço as leis. E a cada caso, casos são casos. Não se esqueça. Ok. Prontos, então o que é que nos quer dizer agora no ponto final para deixarmos então aberto para a segunda entrevista? Quero saber, a ver se alguém diz alguma coisa. E quero saber, é verdade, foi que se não viram no ataque ou soube alguma coisa que não funcionou bem na operação, mas para mim eles tinham que ter feito mais controles já naquela altura. Antes de dezembro, porque em dezembro já tinha perdido 6 quilos. E eu mandei, então outra coisa que eu não disse, em dezembro eu mandei uma e-mail, eu não sabia que tinha este e-mail, mas os meus anjos ajudaram-me nestes dias para eu ir ver as e-mails antigas. Deram-me a intuição. Eu fui ver. Sim. Tem lá uma e-mail que eu escrevi à minha oncologista, a doutora Chescato, que ela até faz parte dos estúdios. Veja lá como é que uma pessoa pode confiar. E tinha escrito que eu estava muito mal, que já não podia mais, que estava no fim das minhas forças. Está escrito que lhe desejo boas festas. Por isso é dezembro. Está ali a data e tudo, porque no e-mail fica lá tudo. Sim. Escrevi ao diretor também. Mandei-lhe um e-mail, queria falar com ele, também não respondeu. Deixa-me só dizer aqui à Paula Cristina Silva que 1.200 francos de reforma equivale mais ou menos a 24 anos, que era aquilo que nós estávamos a falar.
Pronto, só, Dona Eugénia, vamos deixar para a segunda parte. Se calhar tem aí muito para nos contar e se calhar as pessoas vão ter curiosidade de saber melhor o porquê de você se queixar de negligência médica, porque os médicos não ouviram a senhora, porque você tinha dores e mais dores, e andou de médico para médico e nunca foi ouvida como devia ter sido ouvida e deixaram passar o seu caso à parte e hoje podia ser mais saudável, não andar na químio, nem nada, nem coisa que se pareça, Fazer e avó, posso ser avó. porque Sou você avó nota-se que é uma senhora, você nota-se que é uma senhora forte, quem vê a sua imagem parece que vem de saúde, não é? de Deus. Tenho como se diz, conexão com o universo. Muito bem. Há coisas que. E nunca percam a fé. Rezem, pessoal, rezem. Tenham fé que se não formos escutadas naquele dia, vamos ser escutadas noutro. Minha mãe dizia sempre: há que rezar à Nossa Senhora, ela às vezes não nos atende naquele momento, porque tem outros ainda mais graves para atender. Uhum. Neste momento, você vive com os seus filhos ou vive só? Não, eu vivo sozinha, meus filhos, cada um vive na casa deles. Tenho quem mais vive. Mas venha aqui, ainda agora estava aí o seu filho, não é? Ainda agora estava aí quando nós Veio, iniciamos. veio, E mas ele eu não. disse-lhe assim, mãezinha, faça a entrevista. Sim, De bom agrado, sim. não, eles apoiam-me. Eu sou eu que faço. Tenho um Claro. plano grande que não digo aqui. Um dia posso lhe dizer ao senhor, mas é em privado. Eu tenho uma coisa grande. Eu não tenho. Eu sei me defender aqui em Portugal, não saberia. Eu aqui sei dar as voltinhas todas. Você Onde tem fala três línguas fluídas, não é? Fala bem o português, o italiano e o alemão. Cinco. Você é uma sim, uma, poliglota. sou uma autodidata. Eu gastei muito tempo. Autodidata. Sim, eu gastei. Eu aprendi, comecei a aprender, é uma história bonita. Depois comecei a aprender o alemão já quando vim, porque uma vez fui à polícia dos estrangeiros. Normal, tinha aqui sempre aquela senhora comigo para traduzir. Depois eu cheguei a uma certa altura e digo assim: ai, as outras ainda vão saber primeiro as minhas coisas que eu não gosto muito de coisas. Então, comprei o Meine Übungsbuch, que é um livro alemão, Sim, sim. e, e comecei e trazia um glossário. Comecei também a escrever e a aprender. 1974, depois da Revolução de 25 de Abril, também foi melhor, porque vinha um padre de Zurique, uma vez por semana, dar-nos aulas de alemão. Ok. E Como é eu que gosto. chamava esse padre? Não era o padre Bertolo, pois não. Não, foi em 1974, acho que aquilo Foi ainda muito antes, era. foi muito antes, pois. Mas não me lembro, era ser padre. Depois ele também, metade do tempo, estava a falar de política, porque foi naquela altura, ele era asilado político. Eu não. Pois, Eu pois. porque eu sou um imigrante diferente dos outros. Eu gosto de estar aqui, eu vim para aqui livre vontade. Meus irmãos ficaram todos em Lisboa, trabalharam, estudaram e foram voar ao alto. Não, tem o seu trabalho, tem a sua casa. Eu não tenho casa. E os meus irmãos, graças a Deus, sim. Não quero entrar na vida deles, mas quero dizer, eu podia ter lá ficado, ir para Lisboa. Mas eu é que quis vir para aqui. E não tenho dor de cabeça porque tenho Heimweh, como dizem, que eu li uma vez num jornal alemão. Dizem que os estrangeiros têm dor de cabeça porque é nostalgia de casa. Não é verdade, é isso. Dor de cabeça tenho suíços com Nada foi mal. muito novos, andam aí lixados do cérebro. Não, É, não, não é este, verdade? eu não afirmo nada. Eu estou aqui com a minha história, não afirmo nada. Mas este foi um jornal alemão, não suíço. Uhum. Eu gosto de ler, sabe? Eu gosto de ler, escrever. Tenho jeito. Eu fiz ali tenho ali um colagem muito lindo, feito com uma história inventada. Ok, Depois mostro uma vez. Sim. certo. Eu já comecei a escrever a história em alemão, mas depois não tive.
quer dizer, também é preciso puxar. Eu desenho, ainda não sei desenhar, eu só tenho a quarta classe. Eu levanto-me com uma intuição e faço uma coisa. Não sei se o senhor também veio aqui, acho que foi 2023 ou ainda 2022, que houve aqui uma festa em Basileia dos empresários portugueses. Tinha uma fadista, não veio? Eu não. Foi Não. bonito, vieram os empresários portugueses aqui, Sim, juntaram-se sim. todos ali. Sim, sim. Tinha a fadista, Muito tinha... bem. E foi a Muito bem. única vez que fui, eu nunca mais fui a lado nenhum, que não pude. Você, Disse-me depois, durante a sua vida na Suíça, seguiu sempre as culturas portuguesas ou mais as suíças? não, eu ainda fui terceira vogal da ADEP. Nós tínhamos a ADEP aqui em Basileia. Ok. Mas não era agora, os portugueses não eram assim. Agora, os portugueses que vieram depois, muito depois, nós éramos muito mais unidos. Ajudávamos uns aos outros, não tínhamos missa. Primeiro, quando eu vim em 73, íamos para a missa para a França, a São Luís, muito unidos. Eu morava numa casa do hospital, e só lá morava uma portuguesa por cima, mas eu já conhecia pessoas de lá perto da minha aldeia, que estavam aqui. Depois Muito bem. discotecas, corria discotecas e igrejas. Então, a Você era gente da Borga. Olha, sim, mas naquela altura também tinha muitos namoricos, não é? A senhora é bonita. não, eu era muito elegante, eu era elegante, agora estou assim, mas era elegante naquela altura. Estava bem. Olha, até tínhamos, sabe o que tinha aqui na Suíça? Nós morávamos numa casa do Hospital de Raparigas, porque eu era menor. Antes das 10 Pois, tinha que estar em casa. Tínhamos uns porteiros pois. italianos que nos Sim, controlavam. sim. Só Sim, digo isto sim. por discotecas. Então havia a discoteca aberta domingo à tarde, no outro lado. Nós íamos para a discoteca. Eu passava primeiro por um restaurante mexicano, comia a minha entrecoste. Naquela altura comia carne, depois não comia. E ia para a discoteca. Íamos para a discoteca. Que era de dia, chamava-se Malibu. E depois, antes tínhamos que estar em casa. Pronto. Mas era muito Olha, divertido. nós já vamos ter uma terceira entrevista. Vamos falar numa entrevista cultural. Quiçá, se quiser aceitar depois, mais à frente. Não todas seguidas, mas podemos pensar nisso. Eu aí já posso lhe colocar muitas perguntas sobre cultura. Aqui Então, sobre doença, estou aqui um bocado abananado. Não posso estar a fazer não, perguntas não, porque não eu não aprendi sei, não nada. domino. Eu, Não. eu só tenho a quarta classe. Muito Entrei bem, com empregue. 6 anos e meio, foi 4 anos. Depois, do 25 de Abril, é que começou a ir a caminhonete à minha terra buscar as pessoas e as levava para Vila Pouca da Guiar para estudarem, porque eu tinha capacidade para estudar da cabeça. Mas a Pois, minha mãe, meus pais só me podiam pagar ou os livros ou a pensão. Lá em Vila Pouca, exato. só uma das coisas. Depois do 25 de Abril, aquilo melhorou. Tinha o telescola, lá na aldeia, depois para os que iam estudar para Vila Pouca, já ia lá uma caminhonete e os levava, depois os levava outra vez lá. Minha mãe não podia pagar aquilo tudo, uma pensão e isso. Não, não Exato, tinha. exato. Dava Prontos, para uma vamos então coisa. finalizar. Vamos então finalizar. Sim, sou da Póvoa de Lanhoso, Paula. Sou da Póvoa de Lanhoso, mais precisamente Sobradelo da Goma, que fica encostado à barragem da Andorinha. Eu não E disse logo de onde. acima temos logo acima temos a barragem do Hermal. São duas barragens seguidas que pertencem a Guilherme Frei Vieira do Minho. Com licença, eu não me apresentei. Eu sou da Vareia de Jales, Conselho de Vila Pouca da Guiar, Distrito de Vila Real. Ok, Pronto, só para Terra das Castanhas. Estamos para lá muita castanha. muito bem. Gente humilde. Dona Gênia, então quero desejarem Pronto, um Feliz Natal aí aos seus familiares e amigos? obrigada. Sim, claro. Quero desejar um Feliz Natal à minha família, que está em Portugal, que eles também vão ver o vídeo. O meu irmão, que está no Luxemburgo,
o resto está tudo em Portugal. Somos 7 irmãos. E um Feliz Natal para todas as pessoas da minha aldeia também. E para todos os do Facebook também, que em fundo, também aqueles meus amigos que tenho lá, também desejar um bom Natal e boas festas. Até para o ano, se Deus quiser. E nunca percam a fé. E ir buscar os nossos direitos. Que depois ainda vou contar mais que fiz. Que ganhei. Com dentista. Prontos. Olha, eu agradeço-lhe. Eu sei que está nervosa e sei que me contou a sua história muito melhor fora do direto do que no direto, mas as pessoas também entendem, porque você está no ar e centenas ou milhares de pessoas podem ouvi-la. E está um pouco nervosa, mas sinta-se à vontade e espero que se sinta à vontade na próxima, muito mais à vontade. Pronto, e eu quero me despedir de todos aqueles que estiveram a ouvir-nos e a comentar. Eu sou o Kélias, sou o fundador da revista Repórter X, está aqui registada no registro comercial de Zurique e Liechtenstein. A minha convidada é a dona Eugénia Cunha. Ela está-nos a falar de Basileia e o tema hoje foi negligência médica, no qual os médicos não quiseram ouvir a nossa convidada, neste caso, eu não queria dizer doente, como é que se diz? Uma pessoa que é uma utente do hospital. Chegaram a falar em psiquiatria, chegaram a dar medicamentos que se calhar não deviam ter dado e deviam ter acudido e saber fazer exames exatos para ela não cair na desgraça, mas mesmo assim, graças a Deus, parece que Deus está com ela, não é verdade? Parece que Deus está com ela, parece que vem de saúde e eu tenho a certeza absoluta que com esta quimio você vai melhorar e vai ter outra qualidade de vida. Esperamos que sim. E neste Natal nós vamos pedir todos por si e porque Natal também é todos os dias. Obrigada. Para mim já é Natal quando vejo um sorriso de um filho. Já agora um grande abraço aos seus filhos. Um eu conheci aqui no direto, no início. Ok, um abraço para eles. E olha, um beijinho especial para si. E continuação, um abraço a todos. Até uma próxima. Obrigada também por esta oportunidade. Feliz Natal. Obrigada igualmente. Agência César, o seu parceiro para créditos na Suíça com as melhores condições. Discreto, rápido e eficaz. Ligue agora ou faça o seu pedido online. Este programa teve o patrocínio da Agência César AG Basel e Zurique. Agência César. Imobiliária, créditos, seguros, rentacar, viagens. Até uma próxima oportunidade. Sejam felizes.